Muitos entram para o mundo do day trade querendo ganhar dinheiro, mas junto vem o medo de perder também. E eu estou aqui para te ajudar. No vídeo de hoje vou revelar uma fórmula que, se você aplicar, vai ser quase impossível você perder dinheiro no mercado financeiro. Eu sou o Júnior Viana, seu mentor, e no vídeo de hoje vamos conversar sobre algo fundamental para quem trabalha com o mercado financeiro, que é o gerenciamento de risco. Mas antes de começar esse vídeo, quero convidar você a conversar com um dos traders especialistas aqui da MyGain. Nessa conversa você vai poder tirar dúvidas sobre o mercado financeiro, também conhecer todo o nosso processo de mentoria e acompanhamento. Na última semana de 2022, eu perguntei lá no Instagram sobre o que você faria de diferente no ano que passou, e muitas pessoas responderam que teriam entrado para a MyGain o quanto antes. Pensando nisso, vou deixar o link para você conversar com um dos nossos traders especialistas aqui abaixo. Basta você clicar no link e conversar com um deles. Agora, sem enrolação, bora pro vídeo. Vamos entender agora então como a pessoa tem que construir, como que ela tem que olhar para os números do gerenciamento, que ela tem que construir para que de fato aquilo consiga trazer lucro para ela a médio e longo prazo, não somente a curto prazo. Então vamos pegar aqui, ó. Exemplo, essa planilha aqui que eu utilizo. Aqui a pessoa ela vai anotando quantos pontos ela buscou. Em uma operação ela buscou 5 pontos, em uma operação ela buscou 10, em outra operação ela conseguiu 15, conseguiu 2, 3, ok. Aí ela tomou um loss de 5, tomou um loss de 4, tomou um loss de 6, mais um de 5, beleza. Quais números que ela tem que ficar de olho? Vamos entender agora. São 3 números que você tem que ficar de olho. Quais são eles? Deixa eu botar aqui, ó. Escrever primeiro, aí depois a gente vai entendendo. Número 1, o número mais importante, seu retorno risco. Número 2, quanto você arrisca, percentual que arrisca por operação. E o número 3, aí sim, a taxa de acerto. Então são os 3 números que a pessoa tem que focar para entender se aquele gerenciamento, aquela forma de conduzir a operação, vai trazer lucro para ela de fato. Vamos entender o retorno risco. O que é o retorno risco? É quanto que você entra na operação para buscar e quanto que você arrisca. Exemplo, eu, Júnior, no dólar 4R. Eu entro na operação para buscar 10 pontos de ganho, mas eu arrisco 5. Então, meu retorno risco é 2 positivo, porque é o dobro do meu loss. Perfeito, entendemos essa parte. Quanto que eu arrisco por operação? Um exemplo. Vou pegar aqui um número para ilustrar. Digamos que a pessoa tenha R$1.000 de capital e ela arrisca 5 pontos por operação no dólar, como eu faço no meu gerenciamento. 5 pontos no dólar com um contrato são R$50. R$50 representam 5% do capital dela. Então ela arrisca 5% do capital por operação. E qual que é a taxa de acerto que aquele operacional entrega para ela? Então, com esses números, ela vai montar o gerenciamento dela. Só que aí que está um ponto onde que eu vejo que muitos se perdem. E entender que o número 1, 2 e 3, essa é a ordem de importância. Júnior, taxa de acerto é o terceiro na ordem de importância, sim. Você pode ter uma baixa taxa de acerto, mas você tendo esses 2 primeiros bem ajustados e alinhados, você fica muito lucrativo no mercado, mesmo com uma taxa de acerto na casa de 40% a 45%. Então é entender que esses 2 são os mais importantes, os 2 primeiros. Mas onde que muitos se perdem? Exemplo, meu operacional, eu entro para ganhar 10 pontos no dólar e arrisco 5. 2 para 1, perfeito. Isso é o meu retorno risco que eu entro na operação.
Mas eu sempre saio com 10 pontos? Não. Tem vezes que ele me tira com 4 de ganho, 5 de ganho, 6 de ganho. Então, eu vou ter a mesma taxa de acerto, porém o meu retorno risco ele vai baixar. Porque teve operações que eu arrisquei 5, mas peguei 6, peguei 7. Então não é um retorno risco de 2 para 1. Então eu tenho que ter o retorno risco da estratégia, mas acima de tudo saber qual que é o meu retorno risco real. O quanto que eu consigo de retorno risco real utilizando aquela metodologia, aquele gerenciamento, aquela forma de conduzir a operação. Porque é o retorno risco real que de fato vai te tornar lucrativo ou não. Porque o quanto você arrisca por operação, isso não vai alterar. Você vai arriscar X e vai ser aquele X. A sua taxa de acerto, beleza, tem uma taxa de acerto, vai manter aquela. Mas o que vai ficar variando ali é o seu retorno risco real. Então tem que sempre ficar de olho nesse número. Exemplo aqui, ó. Nós temos, nesse exemplo que eu usei aqui, que eu fui botando números aleatórios aqui. Aqui deu 5 gains, 4 loss. Nos deu 56% de acerto. 56% de acerto, 44% de loss, 15 pontos no dólar positivo. Beleza. E aqui ó, ele vai mostrar ó, a média. A média dos meus ganhos ficou em 7 pontos. A média dos meus loss ficou em 5. Então a minha relação retorno-risco ficou 1,40. Notem que ela ficou verde. Júnior, quanto que ela fica verde na tua planilha? Acima de 1,30. Porque você conseguindo manter uma relação de retorno-risco real, não da sua estratégia, a real, acima de 1,30, mesmo que você tenha 60% de acerto, 65% de acerto, você vai ser bem lucrativo. Então tem que ter esses parâmetros e sempre estar de olho nesses números dessa forma. E daí você vai conseguir se manter tendo ganhos consistentes no mercado. Exemplo, digamos aqui que eu tenha, em vez dessa operação de 15, eu tenha pego 5 pontos. Olha, minha relação ficou 1 para 1. Já ficou vermelha. Já não é uma relação legal. Agora se eu peguei 10 pontos em vez dos 5. Ó, 1,20. Tá quase no 30. Aí aqui, digamos que eu peguei 5 aqui, ó, 32. Já ficou verde? Porque acima de 1,30 ela já começa a ser boa. Já se começa a ser lucrativo com 60% de acerto. Exemplo aqui. Deixa eu botar aqui então, ó, 7 aqui, ó. Então, ó, 60% de acerto. 60% de acerto com uma relação de acima de 1,30, eu já me torno lucrativo. 20 pontos no dólar. Em 10 operações. Já ficou lucrativo. Porque 10 operações no dólar eu vou pagar, um exemplo, com um contrato vai dar R$25 de taxa. 20 pontos dá 200. Então, de lucro gerou, de lucro líquido pagando as taxas, R$175. Que de R$1.000 a gente está falando ali de 17,5%. Então, sempre ficar de olho nessa relação real de retorno-risco. Quanto melhor for o retorno-risco do seu operacional, melhor será o seu retorno-risco real. E sempre entenda, não confunda o retorno-risco da estratégia do operacional com o seu retorno-risco real. O seu real você só vai saber planilhando, analisando esses números. Aí você vai saber, cara, eu tenho um retorno-risco real, um exemplo, de 1 para 1. Então eu tenho que ter uma taxa de acerto melhor. O que eu posso fazer para melhorar minha taxa de acerto? Ah, eu tenho uma taxa de acerto que ela não é tão boa e eu não consigo melhorar ela. Mas eu consigo manter ela. Bom, então qual relação de retorno-risco eu preciso ter para ficar lucrativo com esse operacional? Aí você vai entender quais números você tem que mexer para ir realmente fazendo você obter lucros de forma consistente no mercado. E sempre lembrando, quanto menor o capital que você arriscar por operação, melhor será essa relação também. Porque são os 3 números que eu mencionei.
retorno risco, o quanto você arrisca do seu capital por operação e qual que é a sua taxa de acerto. Nessa ordem de importância, você trabalhando bem esses 3 números, você encaixando eles da forma correta, é impossível você perder dinheiro no mercado. Porque o mercado financeiro ele é matemática, é estatística, é probabilidade. Mas sempre entendendo que também existe uma ordem aleatória dos fatos acontecerem. Perfeito? Forte abraço! Bom, agora é com você. Seguindo à risca esse gerenciamento e com todas as dicas que eu já ensinei aqui no YouTube e também no meu Instagram, inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, tá aqui o link na descrição. Tenho certeza que seus resultados serão cada vez melhores. E então, se esse vídeo foi útil para você, já deixe seu like, pois isso ajuda o canal a crescer e também ajuda outros traders. E caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários ou no direct no meu Instagram. Eu e minha equipe vamos estar respondendo a todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.